Abra sua Bíblia, hoje é o encerramento, glória a Deus. Hoje nós vamos concluir, eu pretendo, estou a semana toda remoendo, buscando em Deus, até compartilhei algumas coisas com o presbítero João, para finalizar essa imersão em inteligência espiritual. Trabalhamos três cultos, e hoje nós vamos concluir, e vamos concluir de uma forma gloriosa. Quantos creem nisso? Poucas pessoas, né? Está animado hoje. Animado ou desanimado? Fala para esse irmão, você está animado ou desanimado? Fala, você está animado? Então dá um glória a Deus aí. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Hoje eu preciso que você redobre a tua atenção. Precisa que a tua atenção esteja totalmente plena à palavra, cativo à palavra, para que você não fique e não perca nenhum tópico, nenhuma partícula daquilo que Deus quer te entregar, quer te revelar nessa noite. Deus abençoe o pessoal da internet, o pessoal que está assistindo. Deus abençoe os internautas, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a irmã que está lá em Águas de Lindóia, nosso irmão Almir. Deus abençoe a sua esposa. Deus abençoe o pessoal lá do Rio Grande do Sul e todos vocês que estão nos assistindo aí pela internet nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá? Preste muita atenção. O qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Preste atenção, olhe para cá. O escritor dos Hebreus, ele está falando aqui da pessoa de Jesus. Ele está falando aqui de Cristo. E na parte A desse versículo, a qual nós vamos se ater, ele fala algo muito interessante. Ele fala que Jesus, ele declara, o escritor declara que Jesus, preste muita atenção, ele é o resplendor da glória de Deus. Então, a glória de Deus, Alex, Marcos, Felipe, a glória de Deus, ela tem uma luz resplandecente. A glória de Deus, ela tem um resplendor. E esse resplendor, segundo o escritor de Hebreus, ele fala que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então repete assim comigo: Cristo é o resplendor da glória de Deus. Fala, onde está a glória, está o resplendor. Aonde tem resplendor, tem a glória. A glória e o resplendor caminham junto. Quando a Bíblia fala a glória de Deus, tem o resplendor. Amém? Entendeu? A luz, a glória, o resplendor, a resplandecente glória. Então, se você agora abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Salmos, nós vamos ler bastante texto hoje, para a gente amarrar bem a ideia aqui daquilo que Deus quer falar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 8, você está estudando inteligência espiritual e encerramento. Salmo de número 8, nós vamos ler o capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5, versos 4 e o verso 5. Salmo de número 8, verso 4 e verso 5. Importante você marcar, trazer a Bíblia, né, a Bíblia de papel, né, tem os recursos aí de celular, tablet, mas é muito bom você ainda folhear, ter a Bíblia Sagrada aí, para você marcar para sua mente, amém? Preste muita atenção.
Digo, quem é o homem mortal, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Pois fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Ou, em outra versão, de honra e de glória o coroaste. Contudo, deste-lhe o senhorio sobre todas as tuas mãos, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Amém? Agora você vai, marca esse texto aí agora, e você vai voltar lá em Hebreus, tá bom? Hebreus 2:8. E eu já vou te explicar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Quem achou, diga amém. Hebreus 2, do versículo 6 ao versículo 8. Praticamente a mesma coisa que nós lemos em Salmo. Mas preste atenção. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo. Aonde que testificou? Lá em Salmo 8, o verso 6, o 5 e o 6 que nós acabamos de ler. Quem é o homem para que te lembres? Ou filho do homem para que visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de novo, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas olha o que ele fala: mas agora ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Agora eu vou te explicar. Quando Deus cria o homem, alguém vai falar: pastor, de novo, eu preciso levar você lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Quando Deus cria o homem, Ele forma o homem, Ele cria o homem no seu espírito. Quando Ele faz o projeto do homem, Ele cria o homem. Ele entrega para o homem o que? O domínio. Ele entrega para o homem a autoridade, o domínio, o radar, a autoridade, a exousia. Ele entrega tudo isso para o homem. E Ele coloca sobre o homem, preste atenção. E aqui o Salmo está dizendo que, preste atenção, o Salmo está dizendo que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem um pouco menor do que os anjos. Aí ele fala, antes dele falar que o homem governava sobre tudo, e tudo estava debaixo dos pés do homem, ele explica por que tudo estava debaixo dos pés do homem, e por que o homem governava sobre tudo. Sabe por quê? Porque Deus colocou algo no homem, aleluia, Deus colocou algo no espírito do homem. O que é? A Bíblia diz que de glória e honra o coroaste. Então Deus colocou uma coroa no homem. E essa coroa que Deus colocou no homem era uma coroa de glória. Aonde tem glória, tem o quê? Acabei de falar. Aonde está a glória, tem o quê? Tem o resplendor. Então, quando o homem foi formado, quando o homem foi criado, Deus já colocou nele a coroa. Cristo já estava ali em forma de coroa na cabeça dele, para que você entenda melhor. Então era por isso que o homem tinha o senhorio da terra. O homem governava na terra. Por quê? Porque sobre ele havia uma coroa de glória, havia um resplendor, havia um poder, havia uma autoridade. Eu vou repetir até você dar glória. Havia um resplendor, havia uma autoridade, havia algo sobrenatural. Cristo estava no homem. Porque se a glória estava no homem, o resplendor, a glória também estava. Então preste atenção. Por que o homem foi feito menor do que os anjos? Porque o homem habitava num corpo de carne. Deus colocou o homem num corpo de carne, corpo espiritual e corpo de carne. Então, agora na terra o homem era um pouco menor do que os anjos, mas ele tinha a coroa do resplendor
da glória, ou seja, tinha a presença de Jesus, tinha ali a glória de Deus sobre ele. Aí por que aconteceu? Quando o homem pecou, o que aconteceu? A coroa saiu. Quando o homem pecou, a coroa saiu. E o que aconteceu? O que Romanos capítulo 8, versículo 23 fala? Coloca para mim no telão, por favor. Coloca aí para mim. Romanos 8, 23. É 3, 23, desculpa. Me perdoe. Olha o que aconteceu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Não é difícil. Então, quando o homem pecou, ele foi destituído, a coroa foi arrancada, a glória, o resplendor foi arrancado do homem. E agora o homem não tem o resplendor. O homem perdeu a coroa de glória. Alguém já ouviu falar assim? Ah, nós vamos herdar a coroa de glória. Quem já ouviu falar esse termo assim? Coroa de glória, você vai ter a coroa de glória. Muitas pessoas falavam isso aí e nem fazia sentido do que estava falando. Nem fazia sentido do que estava dizendo. Mas essa coroa de glória, preste atenção, Cristo resgatou ela. Eu vou dar outro versículo para você. No mesmo texto, Hebreus capítulo 2, no versículo 9, olha o que fala. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, preste atenção, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então agora Jesus vem no mundo como carne, Deus vestido de carne, encarnado, a encarnação de Cristo agora, ele vem nesse mundo, e agora o escritor de Hebreus está falando, que ele foi coroado, aleluia, você pode glorificar Deus por isso, que ele recebeu a coroa de glória foi colocada sobre ele, ele foi feito menor do que os anjos, ele foi para a morte, foi para tudo, mas ele foi coroado de honra, Deus colocou a coroa de glória nele. Então, preste atenção, Cristo, ele veio num corpo mortal, que veio carregando que a condenação do pecado. E qual que era a condenação do pecado? A morte. Então ele entrou em um corpo que recebia ali a herança, a condenação, que era a morte. Mas Cristo não pecou nesse corpo. Esse corpo que ele estava, que ele viveu aqui por cerca de 33 anos e meio, segundo a maioria dos historiadores fala, as somas aí, ele não pecou. A alma dele não pecou. Ele não pecou nesse corpo. Esse corpo carregava o quê? A herança do quê? A morte. Mas o pecado no corpo ele não carregava, porque Cristo jamais pecou. Faz sentido para você? Aonde você está querendo chegar? Eu vou chegar em algo muito glorioso. Se você prestar atenção, você vai começar a glorificar Deus daqui a pouco. Jesus foi coroado de glória porque ele venceu o pecado. Jesus foi coroado de glória porque ele venceu a tentação. O seu corpo não tinha pecado. Por isso ele estava cheio, o Espírito Santo veio nele como plenitude. Ele tinha plenitude do Espírito Santo. Ele não usava aqui os seus atributos, porque ele despojou dos seus atributos, ele se esvaziou, mas através do Espírito Santo, ele expulsava demônios, ele andava sobre as águas, ele multiplicava pão, ele limpava leprosos, ele curava enfermos, levantava paralítico, curava coxo, fazia milagre através da palavra do seu poder. Ele fez coisas grandiosas aqui na terra. Esses 3 anos e meio, esses 3 anos de ministério que ele teve, ele fez coisas extraordinárias. Por quê? Porque no corpo ele não pecou. E é isso que eu quero que você entenda. Nesse corpo ele não pecou. E preste atenção. Olha o que aconteceu. Quando ele foi sepultado e ele ressuscitou, ele ressuscita, a Bíblia diz que ele ressuscita o quê? Num corpo glorificado.
mudou. O que significa esse corpo glorificado? Um corpo que tinha glória. Aí alguém pode falar, pastor, mas ele não era Cristo, não era Deus? Sim, mas ele estava num corpo, ele estava preso em um corpo. E esse corpo também precisava, assim como Adão perdeu lá atrás, ele recuperou a coroa de glória. Ele recuperou a aleluia. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Está entendendo? Está difícil para entender? Está tranquilo? Posso ir embora? Tem alguém com alguma dúvida? Ele ressuscitou com o corpo glorificado. E ele deixa essa promessa para nós, porque primeiro Deus vem. Qual que é a obra que o Espírito Santo faz na tua vida? O que Paulo falou? Que nós temos que estar santificado no corpo, na alma e no espírito. Então você encontra Jesus, restaura a tua conexão, o seu espírito renasce novamente, a tua alma agora é salva, e todo dia o teu caráter é moldado pela palavra. Então os dois estágios já se cumpriu na tua vida. Qual? O teu espírito nasceu. Você nasceu no Espírito, a tua comunhão com Deus foi restaurada, o acesso a Deus está liberado, o Espírito Santo habita em você. 2, a tua alma está salva, está todo dia ali através da palavra sendo moldada, a tua psique sendo transformada pela palavra de Deus. E falta o terceiro. Qual que é o terceiro? O seu corpo ser glorificado. O seu corpo se tornar semelhante ao dele. E isso vai acontecer quando? Quando as trombetas soar no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, nós que estamos, os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. E nós que estamos vivos seremos o quê? Transformados para ser arrebatado. O que Paulo está dizendo? Que todos que morreram em Cristo, e nós, se estivermos vivos nesse dia, o nosso corpo vai ser transformado. Aleluia. O corruptível será absorvido pelo incorruptível. O que significa isso, irmão? Que a glória de Deus, a coroa de glória, aquilo que Adão perdeu, vai voltar a repousar, aleluia, sobre o teu corpo. Extraordinário o que Jesus fez por mim e por você. Você pode falar para essa pessoa, fala, o que Jesus fez é extraordinário. E Romanos 8,17 fala isso. Coloca para mim, por favor. Olha o que Romanos 8,17 fala. Então, e hoje, pastor, só quem tem essa coroa, só Cristo. Você ainda tem? Não. Porque o teu corpo não está glorificado. Então como é que fica isso? Calma que eu vou te explicar. Então eu não tenho autoridade? Então Deus não me devolveu a autoridade? Essa é uma dúvida que pairava na minha cabeça também. Mas o Espírito Santo trouxe uma clareza tremenda. Olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros do quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vai chegar o dia que você vai ser glorificado assim como Ele foi. Aleluia, mas não por mérito seu, por mérito dEle. Olha só, Ele conquistou a coroa, Ele conquistou a glória, Ele colocou de novo o resplendor, e Ele fala, eu vou compartilhar com você, eu vou dar para você, eu vou te entregar novamente. Só que, nessa obra, existe algo que muita gente não sabe, mas eu quero te esclarecer aqui nessa noite. Quem quer saber, diga amém. Mesmo hoje, você nesse corpo, com o seu espírito renascido e com a tua alma salva, toda a autoridade, porque Mateus 28, se não me falha a memória, ele diz assim, olha o que Jesus fala quando ele ressuscitou. Vê, coloca no telão, vê se é isso mesmo, Mateus 28. É 28:18, né? Vê aí. Olha lá. E chegando Jesus falou-me, olha o que Jesus falou. É-me dado todo o poder no céu. Ponto, segura aí, por que no céu? Porque antes dele vir ele já tinha.
Ele desposou, agora ele recupera. Quem me entendeu, diga amém. E na terra, porque na terra ele conquistou. Dá um glória a Deus. Ou seja, é me dado toda exousia, todo o poder, toda a autoridade, é me dado no céu. Aleluia! E na terra. Aí ele tem essa autoridade, ele tem esse poder. E agora ele fala algo, qual é o 19? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, a coroa de glória está sobre ele. A restauração completa do homem, ele conseguiu tudo isso nele. Só que ele vai compartilhar com você. Quando? No dia do arrebatamento e da ressurreição. Por enquanto, como que eu vivo aqui na terra? Você recebeu autoridade? Sim. Você recebeu domínio? Sim. Mas parcialmente. Por que você não tem como receber completamente? Porque você ainda está num corpo mortal. Porque ainda você peca. E agora eu quero falar algo para você. Eu quero que você repita comigo. Fala assim: o pecado tira a minha autoridade. Quanto mais você peca, quanto mais você se cede aos desejos carnais, menos autoridade você tem. Mas ele tendo a coroa, ele pega os seus discípulos e fala lá em Lucas 19. Ele dá poder para eles. O que ele fala lá em Lucas 19? Esses sinais, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus, ele entrega autoridade. Ele entrega autoridade. Quem mais que ele entrega? Ele fala: esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente. Mateus 16, 17, ele fala isso. Então você pode ver que ele entrega algumas autoridades, Renato. Ele fala: isso aqui você pode fazer, eu estou dando autoridade para você fazer. Eu estou dando autoridade para você fazer. Mesmo nesse corpo pecado, eu estou te dando autoridade para você fazer. Mesmo nesse corpo carnal, corruptível, corrupto, eu estou te dando autoridade para você fazer. O que mais que ele entrega? Olha só, essa autoridade parcial, ainda limitada, que Jesus entregou por causa da tua carne. A carne, ela impede o exercício. Preste atenção, a tua carne. Então é por isso, olha aqui para mim. É por isso que há uma briga. É por isso que a tua carne milita. O que ela briga com o teu espírito? A tua carne quer pecar. O teu espírito quer Deus. Precisa de Deus. A tua carne quer pecar. Há uma guerra. Há uma guerra. E o próprio Jesus falou: eis que o Espírito está pronto. Porque já renasceu, já está ligado, já tem o Espírito Santo. Mas a carne é o quê? Fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Coloca aí Gálatas 5,17. Então, meu irmão, se você alimentar a tua carne, olha lá, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que façais as coisas que quereis. Quanto mais você faz o desejo da tua carne, mais você perde a autoridade. Mais você perde a autoridade. É por isso que tem crente que está sem autoridade nenhuma. Não tem autoridade nem para orar por uma dor de cabeça. Não tem autoridade para expulsar um demônio. Não tem autoridade porque muitas das vezes está a carne, está aflorada. E Deus está te falando aqui nessa noite. Deus está trazendo uma palavra para você, porque Ele te entregou a autoridade. Mesmo assim você não tem a plenitude dessa autoridade, mas Ele te delegou muitas coisas, que se você viver aqui na terra, dá para você viver bem, dá para você dominar, dá para você governar, dá para você ter autoridade. Porque se você expulsar demônios, ele tem que sair. Orar pelos enfermos, Ele falou: coloca a mão, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Perceba que tudo isso está entregue a você. Aonde? Na sua parte espiritual.
O pecado e a carne enfraquecem a autoridade espiritual. Por isso é essencial que você viva em vigilância, que você viva na dependência do Espírito Santo. Agora eu quero trazer algo para você. No Antigo Testamento, você há de lembrar, eu não sei se você sabe disso, o Espírito Santo não habitava no homem, ele vinha esporadicamente, ele vinha sobre porções, e vinha sobre reis, profetas, sacerdotes e juízes. Não habitava, ele vinha. E perceba que no Antigo Testamento existia o que? Porções do Espírito Santo. Portanto que quando Elias olhou para Eliseu e fala: pede para mim o que tu queres. Eliseu falou para ele: eu quero uma porção dobrada do quê? Do teu Espírito. E quando o que aconteceu? Eliseu recebeu uma porção dobrada. No Novo Testamento, preste atenção, no Novo Testamento não fala de porção. No Novo Testamento o Espírito Santo não vem sobre. No Novo Testamento o Espírito Santo, ele habita em você. Ele entra em você, ele faz morada em você. Ou não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo, então ele habita em você. Então, o Novo Testamento não fala de porção. Mas eu quero entender, estudando, orando a Deus esses dias, até comentei com o presbítero João, não tem porção. Mas eu acredito que mesmo o Espírito Santo habitando em você, há medidas dele. Há medidas dele que você pode alcançar. Por exemplo, por que o apóstolo Paulo ele fala várias vezes: enchei-vos do Espírito Santo. E Estevão cheio do Espírito Santo. Vários textos você vê falar sobre isso. Sede cheios, buscai se encher do Espírito Santo. A partir do momento que eu posso estar cheio, então eu também posso estar vazio. Eu posso estar mediano. Eu posso estar raso. Quem me entende, diga amém. E o que significa estar cheio, estar mediano? Ou seja, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu mato a minha carne, quanto mais eu nego os desejos da minha carne, quanto mais eu renuncio, mais eu vou enchendo, mais eu vou sendo cheio, mais o Espírito Santo vai tendo domínio, mais o Espírito Santo vai tendo domínio sobre o meu espírito, mais o Espírito Santo vai dominando sobre mim, aí vai tendo domínio sobre a minha alma e sobre o meu corpo. Você está me entendendo? Só que o que acontece? Paulo fala: não extingais, não abafeis, não entristeçais. Ou seja, o Espírito Santo, mesmo morando em você, habitando em você, você pode rejeitar ele, você pode não aceitar o domínio dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não está para interferir no teu livre-arbítrio. Ah, o Espírito Santo está morando em mim, agora é tudo ele que me guia. Ele fala, ele mostra, ele te revela, a palavra fala, só que é você que tem que ouvir e praticar. Se o Espírito Santo está sobre você, e você não ouve ele, você está o quê? Diminuindo, tornando a tua vida vazia dele. Quando fala uma medida vazia, é uma medida que você não ouve ele mais, é uma medida que você está abafando ele. Então, meu irmão, como que eu faço para mim exercer a autoridade espiritual? Como que eu faço para mim ser uma pessoa inteligente espiritual? Você precisa depender 100% do Espírito Santo. Você precisa desenvolver desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Você precisa se entregar para o Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz dele, buscar ele. A igreja não busca mais o batismo com o Espírito Santo. Lembra, pastor Daniel? Nos cultos que nós fazíamos aí há 15 anos atrás, todo culto tinha batismo com o Espírito Santo. Tinha pessoas renovadas, crentes caíram no chão, cheios do poder, porque as pessoas entravam para buscar o Espírito Santo.
Hoje as pessoas entram na igreja para buscar carro, para buscar dinheiro, para buscar namorado, para buscar sucesso, e deixa o Espírito Santo de lado. Perde a autoridade. Você ainda não está com a coroa de glória. Mas preste atenção no que Jesus falou. Quando Pedro e João estavam lá na Porta Formosa e foi ressuscitar, foi ali aquele mendigo pedindo esmola, aquele coxo. O que Pedro falou para eles? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu? Aquele coxo andou e levantou. Olha que Jesus falou, em meu nome. Por que é o nome de Jesus que faz a diferença? Porque não é outro nome. Porque a autoridade está nele. A coroa de glória está nele. Então ele entrega a autoridade, é a mesma coisa. A polícia militar, quando ela prende alguém, ela é autoridade, mas ela é uma autoridade que foi ortogada. Por quem? Pelo Estado. O Estado chama a polícia, você vai ser polícia, eu te dou autoridade para prender ladrão. Aí ele sai na rua e prende ladrão. Na autoridade de quem? Do Estado. Ninguém pode colocar aqui a mão na cabeça e falar, sou polícia agora e vou prender ladrão. Se você não receber a autoridade do Estado, se você não for treinado pelo Estado, se você não fizer o curso do Estado, se você não passar nas provas do Estado, se você não receber a autoridade do Estado. Faz sentido agora? Não tem como. Por quê? Eles têm farda, eles têm a roupa, mas a autoridade que eles têm não é deles. É a mesma coisa eu e você. Nós temos a farda, aleluia. Nós temos a armadura de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Mas a autoridade você não tem. Por você mesmo. É por isso que você tem que falar em nome de Jesus. Então o diabo se manifestou. Em nome de Deus. Não sai. Mas é Deus. Não sai. Por quê? Jesus falou, toda exousia, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E a Bíblia fala que o próprio Deus exaltou o teu nome acima de todo nome. Ou seja, Deus exaltou o nome de Jesus acima do nome dele mesmo. Meu Deus do céu. O nome de Jesus está acima do nome de Deus. Acima dele, porque o próprio Deus falou, acima de todo nome. O nome de Jesus. E para você exercer essa autoridade, no nome de Jesus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. O diabo se levantou contra você, e você, em nome de Jesus, cai por terra agora. Ele tem que cair. Agora preste atenção. Olhe para mim. Se você estiver na rua, com o seu carro dirigindo, tiver uma blitz, e você olhar de longe, e ver os homens ali fardados, a polícia, o que você faz se eles mandar separar? Separa, por quê? É o quê? Por que separa? Fala. Porque é autoridade. Mas como que você sabe que é autoridade? Por causa da farda. Eu quero ver, pega uma blitz de homens sem camisa, um monte de homens sem camisa, e manda você parar com o carro. Você para? Por que você não para? Porque ele não tem a vestimenta de autoridade. Aleluia! Ele não tem a vestimenta de autoridade. Você não vai respeitar quem não tem autoridade. Você não vai respeitar quem não tem farda. É a mesma coisa, irmão, o mundo espiritual. O mundo espiritual reconhece quem tem farda. O mundo espiritual reconhece quem tem armadura. Agora eu estou fechando tudo aqui. Vai dando glória. O mundo espiritual, aleluia, ele respeita quem tem a armadura de Deus. O mundo espiritual respeita quem está vivo no Espírito. O mundo espiritual respeita quem está cheio de Deus. Lembra lá dos filhos de Cefas?
Cefas, né? Acho que é isso. Lá em Atos dos Apóstolos, foi expulsar o demônio, para imitar o que o Paulo fazia, que o apóstolo fazia. O diabo olhou para ele e falou: rapaz, Paulo eu sei quem é. Jesus também eu conheço, e Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Tomou uma surra, irmão, foram embora pelado. Acha aí para mim um texto aí no pai dos menos inteligentes. Tomou uma surra. Por quê? Porque eles não tinham autoridade espiritual, não tinham inteligência espiritual, não estava cheio do Espírito Santo. E o diabo não obedeceu, não foi reconhecido. Está cheio assim, ó, está cheio de pessoas na igreja. Quando eu digo igreja, não estou dizendo só que está cheio de pessoas. Olha lá, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhorou-se deles. Olha isso aqui, olha que versão. Assenhorou-se deles, pôs ele embaixo dos pés deles. Pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Está cheio de crente assim, ó, tomando surra do diabo. Não estou falando no literal, estou falando espiritualmente. Está tomando surra do diabo emocional. Está tomando surra do diabo nas finanças. Está tomando surra do diabo no casamento. Está tomando surra do diabo na vida espiritual. Sabe por quê? Você chega diante do diabo, diante dos problemas, nas guerras espirituais, chega lá, está lá os demônios, as potestades, os principados, as hostes, os dominadores, está lá, tudo lá, guerreando, e você chega para lutar, e eles não te reconhecem. O que eles fazem? Se assenhoram de você, se assenhora do teu dinheiro, se assenhora da tua casa, se assenhora dos teus negócios, se assenhora de tudo que é teu. Por quê? Não viu autoridade em você. É por isso que eu estou aqui 4 quinta-feiras suando, perdendo horas e horas. Não é perdendo, é ganhando em horas e horas, para poder estudar, para poder trazer meia dúzia de palavras aqui, para poder abrir os teus olhos, para tentar mostrar para você que o mundo espiritual é real, que há um espírito em você, que o Espírito de Deus está em você, que você precisa cuidar da tua vida espiritual, que você precisa buscar o Espírito Santo, que você precisa ter uma vida de oração, que você precisa aprender a jejuar, você precisa aprender a buscar a Deus, você precisa aprender a gerar intimidade, ouvir a voz de Deus, ter discernimento. Abre os ouvidos, igreja, e ouça o que o Espírito está dizendo para você essa noite. Ainda não recebemos a coroa, mas o Senhor Jesus nos dá autoridade sobre ela. Autoridade para você mandar a doença embora. Autoridade para você erguer a mão para o céu e determinar. Elias, vai lá, avisa lá que vai vir chuva. O que ele foi fazer? Foi orar. Não estava vindo chuva ainda. Ele subiu no monte e foi o quê? Orar. Estava o seu moço, foi lá a primeira vez, vai lá ver se tem chuva. Ó, não tem nada. E o que ele continuou fazendo? Orando. Tem crente que ora uma vez já, não aconteceu, eu vou parar. Continua. Move os céus. Aprenda a mexer no mundo espiritual, crente. Aprenda a mexer no mundo espiritual. A partir de hoje você vai caminhar no mundo espiritual com autoridade. Essa igreja, em nome de Jesus, não vai ter crente frouxo. Deus está levantando crente cheio do Espírito Santo para guerrear. Igual Daniel guerreou. Daniel teve que guerrear na oração. Por que Deus mandou outro anjo para ir lá, para abrir caminho para o mensageiro, para a vitória vir e chegar a Daniel? Por quê? Porque Daniel tinha moral, Daniel tinha intimidade. Mesmo que a batalha foi travada lá em cima, ele perseverou e a vitória veio na mão dele.
Você precisa perseverar. Não, está travado, está difícil. Agora que eu vou orar, agora que eu vou clamar. Satanás, você vai ver, você se levantou, você veio contra mim. Se prepara, porque essa semana eu vou jejuar a semana toda. Essa semana eu vou orar todo dia, 3 horas da manhã. Essa semana eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei. Eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou deixar nada do que é meu na tua mão. Eu vou conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou para mim. Amém? Ufa. Nessa noite, quero chamar você para fazer algo diferente. Eu quero que venha para o altar, porque nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu quero convocar essa igreja para se encher dessa presença, para que Ele venha dominar todo o teu ser, o teu viver, o teu pensar, o teu falar, o teu agir, o teu sentir. Que o Espírito Santo tenha acesso, que Ele não encontre barreiras para trabalhar na tua vida, que Ele não encontre barreiras para trabalhar na tua vida espiritual.